peço-lhe encarecidamente de ir até um final e partilhe ao máximo, porque isso vai salvar vidas. O que é que poderia acontecer nos próximos dias? Os que vão solicitar título de residência por 5 anos da residência, porque haverá pessoas que vão fazer isto, vai ser avaliada em relação da sua integração mesmo dentro do território francês. Existe pessoa que tem uma integração muito bem feita dentro do território. E além disso, ele tem familiares que poderia também pôr em causa a sua questão da vida privada familiar. Do mesmo jeito, para garantir uma integração eficaz, olha bem essa parte. Aqui temos assim coisas feitas sobre essa parte, só para vocês confirmar que tudo que eu falo para vocês são mesmo no intuito do governo francês. Houve essa parte. Do mesmo modo, para garantir uma integração eficaz, deve ser dada especial atenção ao domínio da língua francesa pelos candidatos. E ali, vai só rápido, não deixa mais tempo. Pela aula número 1 até número 11, que explicamos muito bem as bases da língua francesa. Por favor, é para o seu bem. E saudações a todos. O veredito chegou. Hoje, neste vídeo, vamos explicar explicitadamente sobre o novo circular Retailleau que está a dar dor de cabeça em todos os imigrantes aqui na França. Vais perceber até o final deste vídeo qual é a importância. Será que é mesmo 7 anos que o ministro do Interior diz pelo seu vídeo quais são as outras medidas complementares e obrigatórias a preencher enquanto estiveres na França? Este vídeo é para utilidade pública. Se você ultrapassar sem partilhar, vais matar vidas ao invés de salvar vidas. Não é para brincadeira. Já vos fiz a questão da nova lei de imigração, pensavam que era brincadeira. Havia menção de 4 circulares de Gérald Darmanin de fevereiro, dia 5 ainda de 2024, as pessoas pensavam que era ainda brincadeira, embora que eu vos falei de muitas medidas aqui dentro e vais ouvir isso atentamente que volto novamente a lembrar tantas medidas que está nesta lei dentro do circular Retailleau, que foi publicado no dia 23 de janeiro, ainda nem fez 2 semanas, este circular. Vai até o final deste vídeo, curte e partilha. Esta é a alternativa para todas da CPLP. Se tu és angolano, brasileiro, cabo-verdiano, são tomense, guineense, português, Timor-Leste e todos os países que eu esqueci, se calhar se eu esquecesse, este é o canal a partilhar em todos os falantes da língua portuguesa que gostaria de saber sobre os seus direitos aqui em França. Aqui falamos dos vossos direitos, não é de brincadeira. Aqui trata-se dos vossos direitos segundo a legislação francesa, que é o Código dos Estrangeiros aqui em França. Sem perder mais tempo, vamos diretamente entrar na imersão no que nos interessa, que é o circular de 23 de janeiro de 2025, que é substituído para o tal dito circular antigo, VALS, que era de 28 de novembro de 2012. Eu te explico tudo depois deste jingle. Podcast do Angani no canal do Futuro One Help TV. Lembrando, a França pegou fogo segundo a muita gente, mas se tu seguires, assistir este vídeo atentamente, vais a pisar o seu coração, porque muitos que vos falam, principalmente existem alguns advogados também, alguns juristas, eles pensam que isso é brincadeira, mas isso trata-se das vossas vidas. É preciso ficar
atentivamente do início ao fim para perceber no que diz respeito à sua situação aqui em França. Explicando, o veredito caiu desde dia 23, orientações gerais relativa à admissão excepcional da permanência da residência prevista segundo o artigo 435/1, que é o artigo que está dentro mesmo do Código dos Estrangeiros. Vocês devem saber primeiro, antes que chegue o circular, existe primeiro um artigo L435/1 que fala da legalização prevista nesses artigos, em que situações que a França deve legalizar as pessoas. É por motivo excepcional dita humanitária ou por motivo excepcional profissional. É muito importante saber isto. E depois dali temos o circular, é apenas uma orientação dado perante as autoridades competentes, que são representantes do Estado, que são prefeituras, sob a responsabilidade do Ministério do Interior, porque o ministro do Interior é o chefe do prefeito, ele que lhes orienta o que deve fazer, eles que os nomeiam, eles também podem lhes tirar no lugar. Essa é a razão que muitas das vezes eles vão muito a fazer no que diz respeito às orientações do Ministério do Interior. Olha a ideia a incutir nas vossas mentes sobre o circular. Vocês devem saber que existe 3 orientações dita dentro do circular Retail. O circular que tenho aqui no computador, vou lendo para vocês as linhas gerais, as linhas assim principais, o que o ministro do Interior precisa para a execução desse novo circular. A primeira linha principal que o ministro do Interior está a pedir, ele chama isso de reorientar o procedimento AIS para a sua natureza excepcional, segundo o artigo L435/1. O que é AIS? AIS são apenas admissões excepcionais das residências. Quando não tens um direito, pleno direito, por exemplo, do pai de um francês, que é o artigo L423/7, é um título da residência em pleno direito de um casado de um francês que casou legalmente, vindo fora, entrando no território, também título da residência em pleno direito. E este tipo de título de residência são AIS, não lhe dá o direito, porque eu vejo muita gente a confundir. É feita para uma decisão discricionária do prefeito. O prefeito é que decide quem vai legalizar, quem não vai. Então parem de tentar a se exibir, a pensar como se tiveste um direito. Primeira coisa, é importante chamar-vos a atenção. Quando estás a pedir algo, peça-lhe com estratégias. Sobre a primeira parte, o que é que o ministro do Interior diz? Diz que a admissão excepcional para a estadia deve ser de natureza depreciativa e excepcional, segundo o ministro do Interior. Em particular e adequado, tendo em conta os desenvolvimentos legislativos no que diz respeito da situação da obtenção da autorização da residência em França. Ele chamou a atenção dos prefeitos de ter em conta também da evolução legislativa ao longo da admissão excepcional, porque ele é esperto, ele sabe. Neste momento está a acontecer coisas incríveis na Assembleia Nacional. Tem emendas, que, por exemplo, para tirar muitos direitos. O que é que o ministro disse? Disse também sobre as regularizações excepcionais justificadas pelo trabalho. Diz aos prefeitos que usaria o método da regularização previsto no artigo L434. Esse artigo já falei para vocês várias vezes, o antigo 4 bis nas lives, nos vídeos, sobre a residência excepcional do trabalho que oferece mais emprego aqui em França. Está aqui o artigo L435/4.
que fala a respeito dos estrangeiros ilegais a exercer uma atividade assalariada nas áreas que oferece mais empregos aqui em França. Só para vocês verem que tudo que eu falava com vocês, que muitos de vocês negligenciavam, há uns até legava de não seguir a lei, mas vocês perceberam que tudo está dentro desse circular. Tudo está dentro desse circular que chamo-vos a atenção todos os dias, mas ainda não acabou. Vão ver que tudo que falamos nas lives, tudo que falamos nos vídeos está mesmo dentro desse circular. Por mim, não haver nada de novo, menos um ponto apenas. Por mim, o resto, nada de novo. Tudo que o senhor ministro do Interior falou está aqui dentro da nova lei de imigração. Vão descobrindo aqui ao longo desse vídeo. Se ainda não estás a seguir esse canal, essa é a única alternativa para vocês da CPLP aqui em França, que vos explica os vossos direitos sem bajular, porque eu não preciso da consulta jurídica para te falar apenas uma parte da história para você vir ouvir outra parte na consulta. Não tenho tempo e não tenho direito de fazer isto. D'accord? Importante você saber isso. E passamos na segunda parte do Ministro do Interior. Este vídeo pode ser um pouquinho longo, mas peço-lhe encarecidamente de ir até um final e partilhe ao máximo, porque isso vai salvar vidas. Muita gente está ainda no erro. Eu ouvi também a explicação de alguns advogados caindo nesse. É muito triste, às vezes, a tentar haver falta de análise para certos profissionais. Mas não se preocupe, tem muitos advogados muito bom, posso vos confirmar, aqueles que fazem o trabalho dele com o coração, mas não é por causa do dinheiro. A segunda parte, o que é que o ministro do Interior nos diz? Diz: qualquer estrangeiro que solicite um documento da residência compromete-se, mediante o contrato, respeitar os princípios da República, que são os seguintes. Isso também já gritei várias vezes nas lives. Mostrar-vos, explicar-vos o que deve respeitar aqui. O país é alheio. Quando está aqui, minimamente respeitam as regras, por favor. Está bem? Olha o que o ministro do Interior quer exigir. Já existe, mas ele quer salientar novamente para apertar novamente para que o prefeito ficar mesmo atento sobre essa questão. Respeitar os princípios da República como a liberdade pessoal, como a liberdade de expressão e da consciência, já sabe, faz parte dos valores da França. A liberdade de crer ou de não crer. Aqui não é obrigatório obrigar alguém a ir na igreja, ok? Aqui alguém deve crer ou não. Aqui todo mundo tem direito de se reunir, faz parte da liberdade de expressão. E tem que saber que a sua liberdade se limita onde dos outros começa. A liberdade de expressão tem, assim, podemos dizer, o limite. Não pensa que tu tens o direito de todo fazer aqui como outras pessoas entre vocês pensam. Temos a igualdade entre mulheres e homens, e muitos homens também não têm noção de respeito dessa liberdade, dessa igualdade entre mulher e homem. A dignidade da pessoa, do ser humana, é muito importante. O lema e símbolos da República falaremos muito quando vamos tratar no que diz respeito à nacionalidade francesa, mas tem que se respeitar símbolos da República. Quais são os símbolos da República? Temos o Mariana, temos o, a bandeira tricolor da França, temos o hino nacional, Marseillaise e assim por diante. Faz parte do símbolo da República. Temos dias de 14 de fevereiro, também faz parte, que é a festa nacional. Segundo o artigo 2 da Constituição Francesa, que salientou todos esses símbolos dentro. A integridade territorial tem que respeitar a laicidade. A laicidade é o quê? É a separação da igreja e o Estado. O Estado não pode subvencionar a igreja e a igreja também não pode se meter nas coisas do Estado, mas a igreja é obrigada a criar leis no que diz respeito à lei do país. A igreja tem que respeitar as leis do país, ok?
Mante-se na vossas mentes a laicidade e a separação da Igreja e do Estado francês. E houve essa parte importante que diz o pedido de título da residência não acompanhando com um contrato do compromisso assinado será incompleto e declarado inadmissível. Vocês lembram do contrato republicano, um dos decretos que foi publicado antes do senhor antigo ministro do Interior, que é atualmente antigo ministro da Justiça, Geraldo Darmanin? O que ele nos disse? Nos deixou, em mês de julho, um decreto de obrigatoriedade do contrato republicano para título da residência. Nunca esqueça esse contrato de assinar, senão o seu processo não seria assim aceito. Do mesmo jeito, para garantir uma integração eficaz, olha bem essa parte. Até temos assim coisas feitas sobre essa parte, só para vocês confirmar que tudo que eu falo para vocês são mesmo no intuito do governo francês, porque muitos de vocês preferiam criticar sem nexos. Houve essa parte. Do mesmo modo, para garantir uma integração eficaz, deve ser dada especial atenção ao domínio da língua francesa pelos candidatos. Confirma-me pelo comentário se eu nunca chamei-vos atenção todos os dias sobre essa questão. Tem aqui no YouTube, criei especialmente aulas da língua francesa, porque eu sei porquê. Criei praticamente uma sessão da língua francesa do curso de francês gratuitamente, dispensar o meu tempo, porque eu sei quais são as dificuldades para a nossa comunidade, o que a nossa comunidade precisa para um dia pretender no título da residência. Percebes? E ali vai só rápido, não deixa mais tempo. Pela aula número 1 até número 11, que explicamos muito bem as bases da língua francesa. Por favor, é para o seu bem. E continuamos. Neste sentido, o que deve justificar de um diploma de francês ou de uma certificação linguística emitida por um organismo devidamente aprovado. Aprenda já de fazer aulas. Aprenda já de ir atrás do curso de francês num dos organismos também aprovados. Ou qualquer outra prova, o domínio da língua francesa deve ser apreciado favoravelmente pela administração. E por último, a experiência resultante de aplicação do regime de admissão e de permanência excepcional demonstra que a quantidade de integração do requerente está fortemente ligada à duração da sua presença na França até chegar à parte que estás a esperar. Para, de forma a garantir um nível razoável da integração, as durações devem ser proporcionais, comumente retidos no âmbito das regularizações. Aqui o ministro do Interior quer nos fazer entender, antes de nos falar mais ou menos da durabilidade que tu tens que preencher estando dentro do território francês, nos lembra primeiro a importância de durabilidade de ser considerado quem é integrado dentro do território francês. Nesse sentido, o período da presença de... Vou falar desta parte no fim, para que vocês percebam todas as partes antes disso, que é importante para vocês não negligenciar nada. Reservei isso até no final do vídeo para vos falar da parte de presença da França a causar túmulos na vida dos imigrantes aqui em França. A última parte, o ministro do Interior nos fala do seu circular de garantir a preservação da ordem pública. Vou ser rápido dessa parte. Recordo-vos que os estrangeiros cuja presença na França constituiria uma ameaça à ordem pública ou que se encontrasse numa situação de poligamia por território nacional, já vos avisei, tem um vídeo até no YouTube que eu falei do respeito à ordem pública.
ok? Os pais grandes, os nossos cotas que são polígamos, que gostam muito de ser. Aqui em França não pode ser polígamo antes de beneficiar do título da residência e mesmo ao pedido do título da residência existe uma atestação de responsabilidade para assinação de não poligamia para confirmar a prefeitura. Basta faltar esta atestação também pode ser um motivo de revocar seu título da residência. O ministro do Interior lembrou os prefeitos também de assegurar também de prestar especial atenção às solicitações dos AIS dos estrangeiros que não tenham cumpridas as obrigações que lhe foi imposta de abandonar o território francês. Já vos falei sobre isso também várias vezes na live. É uma medida que faz parte da nova lei de imigração, que é esta aqui, que é artigo L 432/1/1, que o ministro do Interior lembra aos prefeitos para executar deste propósito que a lei de 23 de janeiro de 2024 alargou também para 3 anos, durante o qual provável que seja dado o QTF, no prol do primeiro artigo L 731/1 do CZA, a primeira parte que fala da durabilidade do QTF são 3 anos. Antes era 1, mas agora são 3 anos. E aqui o ministro do Interior nos diz mais o que sobre isso. Vou ler. Também prestar atenção à existência e durabilidade de quaisquer medida de proibição de regressar que possa ter sido notificada. Tudo o que estamos a ver nesse circular está aqui nesta lei de 2024, dia 26 de janeiro. Ele está a chamar a atenção aos prefeitos de dar também não somente o QTF, mas também dar o QTF assortido de IRTF, que é a interdição de retornar no território francês. Contudo, a existência de uma medida que obriga o indivíduo a abandonar o território francês que não foi executada para justificar desde a entrada em vigor do artigo L 432/1/1 do CZA, o recuso da admissão excepcional da residência temporária. Já vos falei sobre isto. No entanto, cabe-lhe se avaliar todas as situações dos estrangeiros antes de tomar a decisão de recusar um título de residência. Essa é uma das partes positivas também, que está também dentro dessa lei, que antes de lhe negar o título da residência, o prefeito é obrigado de analisar toda a sua situação dentro do território francês. Ele é obrigado de analisar. Essa é a razão que fica muito atento. Todas as informações valem. Todas as informações valem. Este vídeo está a vos chamar a atenção. Todas as informações valem. Nem para vos dar medo. É normal, porque são medidas que existem apenas respeito ao processo. Ok? Eu não quero vos fazer entender que está tudo bem, está tudo fofo, como os outros vos dizem. Eu quero vos aprovar na lei. Não é fácil, mas não é impossível. Os que estão aqui também conseguiram porque não é impossível. Mas se tu não verificar essas medidas, se tu não preencher esses requisitos, que fica complicado. Preenche esses requisitos com a consciência, andar com cuidado, só andarias com cuidado se conheces essas medidas, porque se não conhecer essas medidas, tu vais subir, por exemplo, no teu carro ou no trem sem ter a consciência que pode te prejudicar no momento do pedido da residência. É importante saber sobre isto. Este respeito, enquanto durar a aplicabilidade oficiosa de uma medida de afastamento, cabe ao estrangeiro de certificar novos elementos de facto desde da notificação da obrigação do abandono no território francês. Isto significa dizer que depois de 3 anos, tu poderias fazer menção dos novos elementos no momento de solicitar novamente o pedido da residência. A última parte do tempo da residência que todo mundo quer saber o que o circular diz sobre o tempo da residência. Primeiro tem que ser uma residência ininterrupta dentro do território francês. Importante saber isto. Nesse sentido, um período da presença de pelo menos, em francês está escrito d'au moins,
Não sei o que que vocês ouçam na palavra d'au moins ou pelo menos. Do moins em francês, pelo menos significa dizer em português. Ele não disse 7 anos, disse de pelo menos 7 anos constituir um dos indicadores relevante de integração por uma implementação do dispositivo do artigo L435/1 do CZA e sem prejuízos de outros elementos, a avaliação na sociedade francesa que pode utilizar. Isso significa dizer, se o seu processo tiver 5 anos com uma boa integração, porque o circular é apenas uma orientação dos prefeitos. O artigo L435/4 é a lei que está escrito. A lei para mudar, a lei para mudar é preciso votar, é preciso os dois órgãos do parlamento francês, que é o Senado, concordar e a Assembleia Nacional, ou se calhar comissão mista paritária, caso entrasse dentro para uma lei que não se entenderam. É importante saber isso. E depois ser promulgada para o presidente da República. Algo que está fora da lei, o prefeito pode fazer, mas isso o prefeito não pode fazer. Contrário, porque em sentido, em termo humanitária. O que é que poderia acontecer nos próximos dias? Os que vão solicitar título de residência por 5 anos da residência, porque haverá pessoas que vão fazer isto, vai ser avaliada em relação da sua integração mesmo dentro do território francês. Existe pessoa que tem uma integração muito bem feita dentro do território. E além disso, ele tem familiares que poderia também pôr em causa a sua questão da vida privada familiar. Que os direitos humanos é uma lei dentro da Constituição francesa, está mesmo dentro da Constituição francesa. Estão a perceber? Isso vai depender da avaliação da sua integração. Eu não digo para você ir pedir a residência só à toa, não. Com uma boa integração, com uma família dentro do território, tu consegue convencer o prefeito para que ele possa te dar residência. Mesmo o prefeito não seja convencido, vocês têm, por exemplo, o poderes judiciários, que são os tribunais administrativos, que vão poder confirmar a decisão do prefeito se ele deve mesmo manter-se a obrigação de sair no território francês ou deve manter-se dentro do território. Isto os vossos advogados não vos falam, porque eles querem para vocês se aproximar para dizer que está duro, está duro. Não, isso depende da sua integração. Essa é a razão que neste canal nós se concentramos muito mais da integração, de saber o que deve fazer no território, o que deve preparar como um processo nos próximos dias, porque quando forem perante os órgãos competentes para avaliar a sua situação da residência, para que eles possam admitir que tu és uma pessoa muito integrada dentro do território francês. O circular Valse, já existia certas prefeituras, não olhava do circular Valse. Ele ia diretamente no intuito desse artigo 435/1. Vinha diretamente a lei. Há mesmo certas prefeituras nem falam sobre esse circular. Há certos advogados experimentados que sabem mesmo bem fazer esse trabalho no memória, ele nem menciona se calhar o circular Valls, ele diretamente vai na lei, vai atacar as prefeituras, lembrando da lei, não é do circular, porque ele sabe que o circular nem é lei. O prefeito pode dizer para circular me dar a possibilidade da decisão discricionária. Isto é importante, o vídeo foi longo, mas se você prestar atenção, ficar atento até o final deste vídeo, vais aprender muita coisa. Ao longo do tempo também de outros vídeos que eu tenho feito, vai te acordar para você saber mais ou menos qual é a sua missão dentro do território francês, porque aqui a residência não é para todos, é para quem merece, é para quem que vai demonstrar a cumprir pelo menos 99% ou 90% dos requisitos que eu disse aqui ao longo de circular. Agora, agora, se você tiver outras perguntas relacionadas ao assunto,
Diga-me no comentário, vou fazer novamente vídeos assim curtos sobre assuntos específicos segundo os vossos comentários. Fique ligado, não esqueça de partilhar. Sem vocês não vamos salvar vidas. Sem vocês já sabe, estaremos sempre aqui, olhos tapados, continuando a seguir conselhos à toa que têm-nos dados para nossos tal ditos influenciadores que nem sequer têm tempo de consultar um circular ou uma lei, só querem vos dizer venha soltar fofo, eu posso vos garantir que é mentira. Nada de fanatismo, tá mesmo difícil, mas não impossível, ok? Quem vai seguir a lei respeitando o processo, eu acredito que ele consegue. Se eu estou aqui é porque consegui. Também tu consegue também que está por outro lado. Estamos juntos. Já sabe, o meu nome. Tenho que lembrar novamente. Sou o CEO Angani Patrício. Saluto com doença, mas consegui pelo menos vos dar as luzes nessa situação que está a abalar muito a família. Sinto muito, estão de coração. Não existe nenhuma solução do que seguimos a lei e chamamos a atenção a evitar a usar a ilegalidade e juntos continuamos mesmo até atrás dos seus direitos até conseguirmos